Bem-vindos ao Trabalho Acadêmico Sem Mistério. Olá, voltamos. Vamos continuar nossa conversa sobre monografia. Lembrando que muitos dos elementos que nós usamos para compor uma monografia, que é um trabalho acadêmico básico, também serve para você que está fazendo seu projeto aí de mestrado, de doutorado. Depois eu vou dar umas dicas específicas para isso. Mas muita coisa do que nós vamos falar aqui já serve para vocês ficarem atentos com os elementos que tem que fazer parte de um trabalho acadêmico, ok? Então hoje a gente vai falar de algumas partes da monografia. Bom, nós temos partes pré-textuais, quer dizer, o que vem antes do texto. Inclusive, se você quiser separar no seu computador em arquivos diferentes, porque essas partes não são numeradas, tá? A gente começa a numerar a partir do texto, então a partir da página 1 do texto, tá certo? A gente conta, mas não numera, tá certo? Então a gente conta, mas não numera. A gente começa a botar o númerozinho a partir do texto. Bom, a capa é obrigatório, né? Nos trabalhos acadêmicos. A lombada é opcional, depende como é que vocês vão estar organizando o trabalho, a faculdade, né? Ou após, para onde é. Folha de rosto é obrigatória, onde vai aparecer assim, esse trabalho se destina a compor grau para a formatura, esse trabalho é isso, enfim, a parte mais burocrática. Eu trago todos esses elementos também no site, inclusive vocês que são alunos da UF, tem no site o modelo certinho como é que tem que ser a monografia, tá certo? Errata é opcional, folha de aprovação só ao final, naturalmente, que a monografia for aprovada e já for para a biblioteca, tá? Dedicatória é opcional, mas as pessoas sempre botam, afinal é bom lembrar, né? As pessoas que sofreram, que passaram pela gente com esse caminho, que aguentaram ali o rojão do nosso lado, tá certo? Então, agradecimentos, né? Dedicatórias, vocês fiquem à vontade, é opcional, mas geralmente as pessoas fazem, tá certo? Epígrafe, né? Muitos trabalhos costumam, principalmente na área das ciências humanas, a gente geralmente traz um pensador, traz um verso de um poema. Não é obrigatório ser só texto acadêmico, tá, gente? Pode ser um verso de uma poesia, um pedaço de um trecho de uma música, desde que dialogue com o seu trabalho, tá? Que tenha a ver, que tenha um diálogo ali, tá? Então você vai ter o resumo, né, na sua língua, na língua que você, do seu país, no nosso caso na língua portuguesa, e geralmente você também vai ter um outro resumo escrito numa língua estrangeira. Aí depende muito do seu curso, da sua faculdade. Então na UF, por exemplo, pode ser em espanhol, em italiano, em francês e em inglês, né? Mas outros cursos podem até aceitar outras línguas. Alguns cursos não aceitam em espanhol, né? Aí a gente tem que correr lá pro nosso amiguinho que fala inglês e pedir para ele um abstract, né? Já que se você não fala inglês, ou principalmente se você não escreve, porque às vezes a pessoa fala até inglês, né? Se vira bem falando, mas para traduzir um resumo da língua portuguesa, né? Porque é um texto mais acadêmico, né? Mais técnico. Então nem sempre a gente vai encontrar palavras correlatas, é mais complicado. Então, por favor, não usem o Google Tradutor, porque realmente fica bizarro. Até quem não entende de língua inglesa ou de língua francesa vê que a tradução fica esquisita, tá bom? Mas aí vocês pedem e a gente consegue, é fácil, não é tão complicado. Mas tem que ter os dois, tá? Em português e em inglês ou em espanhol ou em qualquer outra língua, tá? Isso é obrigatório. Lista de ilustrações, caso o seu trabalho tenha sigla, ilustração, tabela, é bom que você faça nesse pretexto um índice, né? Olha, eu vou usar tais e tais siglas, elas significam... Porque às vezes alguns trabalhos se referem a muitas instituições, né? A leis, enfim, a uma série de coisas que tem um monte de sigla, né? ISS, INEA, PCA, uma sopa de letrinha. Então é bom ter no sumário também, né? Um índice, né, dessas siglas, para que o leitor fique mais habilitado a ler o seu texto, tá certo? Então, uma lista de símbolos, signos, enfim, tudo que for compor o seu texto, mas que você precisa avisar o seu leitor, olha, isso vai fazer parte, tá bom? Depois que você organizou seu texto, né, todas as partes pré-textuais, fez o sumário, que veja, você só vai fazer isso ao final, porque só quando você puser o ponto final lá, é que você vai saber a numeração certinha das páginas, não é isso? Então o sumário é uma das últimas coisas que a gente produz no texto, tá bom? Só no final você numera o sumário. Então, porque senão vai, às vezes diagrama, né, na formatação, muda a página, um parágrafo vai
e aí você se perde, tá bom? Então, sumário você faz ao final. E aí vem as partes textuais, que são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. É claro que isso é a grosso modo. O seu trabalho vai se dividir em capítulos, né? Você vai botar aí... Geralmente uma monografia, gente, 3 capítulos, tirando a introdução e a conclusão, às vezes 3 capítulos já com capítulo introdutório, tá? Não tem mais... Agora, depende como cada um divide o seu trabalho, né? O seu trabalho pode ter muitos subtítulos, e aí é uma organização sua, do seu tema, do seu trabalho, tá certo? Então, a gente vai ter sempre uma introdução que é fundamental. A gente, às vezes, acha que a gente começa a escrever pela introdução. Tá errado, tá? A introdução é a última coisa que você escreve. E só depois você vai botar o sumário, as páginas, tá ok? Por que a introdução é a última coisa que você escreve? Porque a introdução é uma apresentação do seu trabalho. Você ainda não fez a pesquisa, você ainda não desenvolveu, você ainda não concluiu, então você não sabe a que rumo, ou não deveria saber. Porque se é uma pesquisa, você está partindo para investigar, você não tem as respostas. Então, a introdução é a última coisa que se escreve, tá ok? Então, não escreva a introdução antes de saber que rumo que vai dar o seu trabalho, quantos capítulos vão ter, quantas sessões, por quê? A introdução, como o nome diz, ela introduz o seu trabalho. Na introdução, você vai apresentar lá de novo, só que no resumo você apresenta de forma resumida, na introdução você explica um pouquinho melhor os teus objetivos, a tua metodologia de pesquisa, né? Quais são os teus referenciais teóricos e apresenta capítulo por capítulo. Já viu apresentação de livro? Geralmente a gente convida alguém e essa pessoa fala um pouco do nosso livro, né? Então é isso, você vai fazer a sua introdução, você vai dizer, olha, esse trabalho busca isso, usou essa metodologia, tem esse referencial. No capítulo 1 eu discuto isso. No capítulo 2 eu discuto isso. E na conclusão, não precisa concluir na introdução, mas você apresenta na conclusão, a gente, né, retoma a nossa discussão e faz um fechamento. Então, o trabalho precisa ser apresentado. O seu leitor tem que saber que rumos que aquele trabalho... Ele tem que ver o desenho do seu trabalho na introdução, ok? Então, são elementos básicos da introdução. Apresentar os objetivos, a metodologia de pesquisa, o seu referencial teórico e cada capítulo, tá? Isso é essencial. Bem, depois vem as partes pós-textuais, né? Que são as referências bibliográficas obrigatórias, né? Lembrando sempre que você tem que ter o cuidado de que tudo que você cita, tudo, mesmo que seja poesia, letra de música, tudo que você citar no seu trabalho tem que constar lá na bibliografia. Andréia, eu usei um livro que eu achei na internet. Vai lá no início, ver qual é a edição. O mais importante é que você saiba qual é a edição do livro que você está usando. Porque os livros possuem muitas edições e às vezes, de edição para edição, tem diferença. Tem diferença de diagramação, então muda o número da página, por exemplo. Então você bota lá no seu trabalho que a página tá o livro Pedagogia do Oprimido, página 52, mas dependendo da versão tá na página 53. Então você precisa saber qual é a edição que você está trabalhando, tá certo? Para colocar direitinho na sua bibliografia. Hoje, a bibliografia está até um pouco mais complexa, né? Porque além dos livros, né? Livros organizados por autores, livros com mais de um autor, nós temos as fontes virtuais, que tem um jeito certo também de você organizar na tua bibliografia. Depois, mais à frente, a gente pode até falar disso, mas na verdade não é muito difícil. Você, como eu já dei aquela dica, né? Basta você ver como é que os artigos que estão sendo escritos, como é que as revistas estão lidando com essa nova fonte, e você vai lá, copia e faz igual. Tá certo? Então, glossário opcional, apêndice, quer dizer, anexos, aí depende da sua monografia, do seu trabalho, tá certo? Andréia, trabalhei com entrevistas, eu tenho que fazer, eu tenho que transcrever tudo? Não precisa. Você pode até fazer esse trabalho se você achar que é fundamental. Mas você pode também transcrever apenas as partes das entrevistas ou as partes que você acha que são interessantes para o seu trabalho. E o resto do material você vai usar à medida que você for necessitando dele, ok? Se você optar por trazer a transcrição completa, né?
você pode colocar ela como anexo na sua monografia. Pelo amor de Deus, não coloca tudo no meio do texto não, porque é muito cansativo e às vezes quebra o ritmo da leitura do próprio texto, tá certo? Então cuidado, às vezes é melhor pegar, quando as coisas são, né, maiores, é melhor botar no anexo. Quem estiver lendo, se tiver interesse, vai lá, dá uma olhadinha no anexo e volta pro texto. Quem não tiver, segue no texto, depois olha o anexo, tá certo? Fica melhor pra gente que tá lendo e corrigindo, tá bom? Então eu fiz aqui um simulacro, né, de monografia, botei a Princesa Isabel como a nossa orientanda, né? Então isso aqui é mais ou menos a capinha, né, que a gente usa no curso da UF. Cada curso você tem que procurar a sua, você tem que ver como é que é no seu curso. Então vamos falar de resumo. O resumo é uma parte muito importante, porque todo mundo que vai pesquisar o que está sendo produzido, pesquisa pelo resumo. Quando você for enviar trabalho para ser apresentado em congresso, em seminário, né, em encontros, você vai enviar primeiro o resumo. Se o seu resumo não passar, seu trabalho já é rejeitado de cara. Então o resumo é o famoso vendendo o nosso peixe, tá certo? Então ele é um texto curto, ele não pode ser um texto imenso, mas tem que ser muito objetivo, né? Então vamos lá. O resumo, geralmente a formatação é caixa alta, fica aqui no cantinho, né, esquerdo da página. Veja, pulei 1, 2 linhas, começa o meu resumo. Repara que o resumo, ele não tem parágrafo, tá? Resumo não tem parágrafo, ele é uma caixinha, tá? Nem o parágrafo ele não precisa, ele é uma caixinha e ele é espaço simples, tá certo? O que é espaço simples? É aquele 1, né? Ele não tem um espaçamento. Ele não tem o espaçamento do texto. O espaçamento do texto é 1,5 ou 2. O espaçamento do resumo e das citações é espaço simples, tá certo? E eles não têm parágrafos. A gente não dá parágrafo em resumo nem em citação, tá certo? Eles são uma caixinha. Repara, fica com essa imagem na cabeça. É uma caixinha. Ele é quadradinho, tá? No papel. Então vamos lá. Esse trabalho monográfico faz uma breve reflexão sobre as dificuldades do ensino de história em uma rede. Por que eu botei breve reflexão e não? Faz uma análise do ensino de história no país. Já conversamos sobre isso, né? A gente tem que ter noção dos limites do nosso trabalho, né? Uma monografia, ela é um estudo sobre um tema. Um estudo, né? De umas 30 páginas, 40, 60 que seja, é um estudo sobre um tema. Ela não vai dar todas as respostas nem encerrar a questão. Então, não trabalhem com questões, né, muito amplas, genéricas. Então, é uma contribuição, é uma reflexão, é um ponto de vista sobre um determinado assunto, ok? Então a gente precisa ser bem cauteloso na hora de apresentar isso, inclusive para não ser uma propaganda. Lembra que eu falei que é vendendo peixe? Então a gente não pode ser uma propaganda enganosa, né? Você não pode dizer que você vai responder as questões do fracasso escolar no Brasil. Cara, você nem conhece o Brasil todo para isso e você não é o INEP, certo? Então você não vai fazer isso, tá? O máximo você vai estudar ali o teu bairro, o teu município, tá? Então, cautela, humildade, né? Bom senso, tá bom? Então, o trabalho... A gente geralmente apresenta o trabalho monográfico assim. Não tem muito para onde fugir também não, gente. Esse trabalho, essa monografia, esse texto, geralmente a gente começa assim mesmo. Faz uma breve reflexão sobre as dificuldades do ensino de história em uma rede pública, Itaboraí. Veja, já vai no resumo delimitando, né? Não é sobre qualquer rede pública, é desse lugar específico, Itaboraí, uma cidade aqui no Rio de Janeiro, tá? No estado do Rio de Janeiro. É bom situar geograficamente, lembrando que pessoas de outros lugares vão ler a sua monografia. Então você precisa também se situar geograficamente. De onde eu estou falando? Estou falando da rede pública de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, tá? O objetivo, aí o resumo, é obrigatório ter o objetivo no resumo. Obrigatório, tá? O objetivo é contribuir com a reflexão, faltou um R ali, o objetivo é contribuir com a reflexão sobre as práticas docentes e as condições de trabalho, limites e possibilidades neste cotidiano escolar. Não em qualquer, não em todo, neste cotidiano escolar, tá certo? Então eu tô dizendo qual é o meu objetivo, o que eu vou investigar. Quem lê sabe o que eu tô investigando, tá certo? Utilizamos para isso, além das narrativas de memórias, entrevistas com outros docentes da rede. Então, a pessoa que escreveu o resumo está me dizendo, né, Isabel? Isabel está dizendo, eu trabalho nessa rede,
Vou falar desse meu cotidiano. Sim, isso é possível. No meu campo de pesquisa, eu trabalho com pesquisa com o cotidiano. Isso é tranquilo, tá certo? Para algumas linhas de pesquisa, isso não é possível, né? Alguns pesquisadores, em algumas perspectivas epistemológicas, não são muito favoráveis a que o pesquisador pesquise o seu próprio cotidiano, a sua própria história, mas no campo da pesquisa em educação e em vários campos da pesquisa das ciências humanas, a gente trabalha muito, sim, com pesquisa, com relato de memória, com investigação dentro desse nosso próprio cotidiano, tá? Aquilo que nos é familiar, tá certo? Bom, mas ela avisa que ela vai conversar com outros docentes dessa mesma rede, tá certo? E que vai fazer um estudo de casos a partir dessas narrativas de memória e dessas entrevistas. Ela vai selecionar casos para serem estudados, para serem investigados, né, para serem refletidos, tá certo? Bom, para nos ajudar a compreender este cotidiano e as práticas dos docentes, buscamos os conceitos defendidos por Freire, as contribuições de, aí botei, né, pontinho, os conceitos de, pontinho. Então, assim, quem são os seus referenciais teóricos? Então, repare, anota no caderninho. Agora é aquela hora que você tem que anotar no seu caderninho. No resumo, tem que ter, que a tia Andréa falou. Objetivo, metodologia de pesquisa, como eu pretendo, né? Como eu pretendo pesquisar, como é que essa pesquisa vai ser realizada e quais os meus referenciais teóricos, com quais autores e conceitos, ou autores ou conceitos, eu vou trabalhar. Tá certo? Eu vou trabalhar com análise de linguagem. Então você vai ter que apontar quais são os autores que você vai usar para fazer isso, tá certo? Aí é na perspectiva de cada pesquisador, né? Como cada um. Eu vou trabalhar com categorias de análises. Tá? Mas você tem que... Isso você tem que dizer no resumo. Como, né? Qual é a linha, qual é a sua filiação epistemológica? Você é um pesquisador de que lugar? Tá certo? Como é que você pesquisa? Como é que você entende essa pesquisa? E quem é que você está trazendo com você? Né? Quem são os teus referenciais? Quem você leu para fazer isso? Tá certo? Então, vamos lá. São muitos os desafios encontrados em nosso cotidiano. A partir desse encontro, os professores pretendemos ampliar as discussões sobre as nossas possibilidades de ação como professoras pesquisadoras. Então, já trabalha aí com o conceito de, né, professora pesquisadora, é um conceito freiriano. Então, aí, dali, já sei. Pulei ali 2 espaços, né? Palavras-chave. São de 3 a 5 palavras-chave, né? Geralmente um resumo. As pesquisas, geralmente as pessoas fazem pesquisa buscando a palavra-chave. E aí já acha, né? Quem é que está pesquisando ensino de história? Quem é que está pesquisando prática pedagógica? Quem é que está pesquisando formação docente? Então, essa pesquisa, ela se filia, ela vai estar, né, atrelada a esse campo de pesquisa, de formação docente, de práticas práticas pedagógicas, de práticas docentes ou de ensino de história, tá certo? Então, é por aí que a gente tem que fazer um bom resumo. Então, um bom resumo tem sempre que ter esses 3 elementos. E veja, não é para você começar uma discussão, não é para você trazer introdução no resumo. A introdução você vai retomar esses 3 elementos, objetivo, metodologia e referencial teórico, com um pouquinho mais de profundidade, ok? Na introdução. E depois, dentro da monografia, aprofunda mais um pouco. Então a gente vai ali, né, ampliando a nossa explicação sobre essas questões, ok? Eu já falei um pouquinho sobre a introdução, mas agora a gente vai com mais calma, tá bom? Então vamos lá. O que tem que ter? Isso, gente, qualquer trabalho acadêmico vai ter uma introdução, uma justificativa. Seja monografia, seja até um artigo, né? Tem artigos aí de 20 páginas. Um bom artigo vai introduzir o assunto. Dissertação de mestrado, projeto, doutorado. Então todo trabalho acadêmico vai ter uma introdução, uma justificativa, tá? Pode ser um texto só ou separados. O pesquisador escolhe como é que ele vai fazer isso. Escolhe com o teu orientador, tá bom? Porque essas escolhas são boas. É bom você negociar com o teu orientador. Tá certo? Não tem orientador, tô fazendo por conta própria. Então, meu amor, você vai ter que tomar uma decisão. Você vai fazer introdução e justificativa, ou você vai fazer um texto só que introduz e justifica. Tá certo?
E o tamanho do texto depende do que o autor vai resolver contar. Porque tem gente que começa, né? Tipo assim, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, eu ia na escola da tia Cotinha. E aí vem pra dizer por que tá escolhendo esse, tá? É uma justificativa. Na história pessoal de vida daquela criatura, é que tá a justificativa por que ele se interessa por aquele tema. Por que isso é uma questão pra ele. Então ele vai ter que contar essa história. Outras pessoas não, vai dizer assim, olha, eu comecei a trabalhar em tal lugar, me apareceu isso aqui como desafio, e aí eu resolvi, então, investigar, me aprofundar nessa questão. Então, é muito relativo, depende do autor, tá certo? São muitas as opções para você produzir a introdução e a justificativa, mas ao contrário do que possa se imaginar, é a última parte que se escreve, já falei isso para vocês, tá certo? Então, ela apresenta todo o trabalho monográfico, tá? Você precisa fazer na introdução a justificativa e os objetivos. Então, são coisas diferentes, né? Uma coisa é o objetivo do seu trabalho. Eu quero investigar isso. A justificativa é, mas por que esse assunto te interessa? Como é que você chegou nisso? Né? Como é que na constelação de assuntos você elegeu isso? Por quê? Então é sempre bom você explicar como é que você chegou nesse assunto, nesses autores, né? Então conta um pouquinho dessa trajetória acadêmica, tá certo? Bom, fazer na introdução uma descrição do trabalho como um todo, tá certo? Apresentando capítulo a capítulo, isso é importante na introdução. A gente apresenta cada capítulo. Fazer uma apresentação dos espaços-tempos da pesquisa trabalho. Se for muito detalhado, é melhor um capítulo à parte, né? Então ficará sendo o primeiro capítulo. Agora, isso é fundamental que tenha num projeto de pesquisa, numa monografia, né? Quem está te lendo não conhece a sua realidade, não sabe do lugar que você está falando. Então a gente precisa apresentar os espaços-tempos de pesquisa, né? Que lugar é esse? Que bairro, que cidade, que escola, né? Como é que essa escola... Se é fundamental, por exemplo, quando a gente discute currículo, por exemplo, é fundamental eu apresentar qual é a rede, qual é a perspectiva curricular dessa rede, quando é que foi feita uma reforma curricular, né? As condições, a infraestrutura da escola, né? Comparar aquilo que está prescrito com aquilo que é oferecido realmente, né? Então, quando você me descreve uma determinada escola, um determinado ambiente, uma determinada infraestrutura, quando você me diz quantos funcionários tem, quantas crianças tem para cada professor, essa informação é fundamental para eu compreender a discussão de currículo onde ela vai nos levar, ok? Então, é uma descrição detalhada, tá? É dizer mesmo, como pintar com as palavras um quadro onde o outro possa ver essa sua realidade e esse seu cotidiano, ok? É importante também que fique claro para o leitor qual é a importância, relevância desse trabalho para a sociedade, né? É muito engraçado que às vezes a gente tem aí gente que só olha o próprio umbigo, né? E fala assim, gente, mas pra que tá pesquisando isso? Agora vai pesquisar brinquedo e brincadeira, né? O outro vai pesquisar sexualidade, o outro vai pesquisar religião. Meu Deus, Então, do alto da sua ignorância, as pessoas que não participam da vida acadêmica, né, dos debates acadêmicos, eles ignoram quais são os temas que são próprios das ciências humanas, que é investigar o humano, o comportamento humano, as relações humanas, as práticas humanas, que não são, né, únicas e gerais para todo mundo. Por isso que elas são temas de investigação, porque elas estão sempre em disputa e em debate, certo? Exatamente porque elas estão em disputa e em debate, que elas são temas de investigação, ok? Mas aí, você que é o autor, você precisa justificar, você precisa apresentar o seu tema e dizer, olha só, é importante sim que a gente discuta isso, porque isso tem consequências sociais, tá certo? E aí você vende seu peixinho. Quais são as questões ou a questão do seu trabalho? Que perguntas ele faz e se propõe a investigar, problematizar, analisar, se você é do campo dos analistas, ou apresentar? Então, veja. É importante que fique claro para quem vai fazer uma monografia, uma dissertação de mestrado, um doutorado, qualquer trabalho acadêmico.
pesquisa parte de pergunta. Quem parte de certeza, quer dizer, quem parte de pelo menos uma certeza provisória é o artigo, porque ele já fala de uma pesquisa que já foi realizada. É o ensaio não tem que ter compromisso. Fala do que eu quero. Acabou. Tô ensaiando aqui umas ideias aqui, tô com as ideias aqui. Não foi resultado de pesquisa, tá? Foi resultado até de estudo, mas não parte de uma pesquisa, não parte de uma pergunta para a realidade, não parte de uma pergunta para a academia, não parte de uma pergunta. Então, às vezes, a gente vê assim alguns trabalhos que a pesquisa implode no primeiro momento. Por quê? Porque a pessoa tem uma pergunta tão fraca, tão frágil, que, na verdade, aquela pergunta não existe, ela já tem uma resposta, né? Então, por exemplo, hoje, não me cabe, de repente, pesquisar, por que tem fracasso escolar no Brasil? Para, né, gente? A gente sabe por quê. A gente pode fazer aqui com bate-papo dizendo todas as questões econômicas, sociais, culturais, políticas, não é isso? A gente pode pegar ali o colonialismo, pode pegar a questão... Então, assim, isso não é uma pergunta, isso não é uma questão, né? Para essa questão já tem resposta. Já teve gente que já respondeu isso muito bem respondido, já faz tempo, né? Agora, eu quero entender como é que é o fracasso escolar na minha escola lá em Itaboraí, né? Então, sim, aí eu vou pegar aquele referencial teórico dessa gente cabeçuda que já estudou pra cacete, que já escreveu pra cacete, né, sobre fracasso escolar, vou pegar os dados e tal, e vou usar essas lentes para olhar pra minha realidade. Aí a minha contribuição ao estudo, ao debate, é, estudando essa parte, ajudar a compreender esse todo. Então eu tenho uma pesquisa. Então eu tenho uma questão de pesquisa. Então é isso, né? Por que algumas crianças têm mais dificuldade para ler e escrever do que outras? Eu vou ter vários teóricos aí que vão explicar isso, né? Agora, por que na minha comunidade, na minha escola, aquelas crianças apresentam tais e tais e tais dificuldades? Aí eu tenho uma pesquisa. Estão entendendo a diferença? Né? Então eu não posso nunca partir de uma questão que é retórica, é uma pergunta retórica, já tem resposta, todo mundo já sabe a resposta daquilo. Então, assim, mas quando eu foco, né, para entender como é que isso acontece em determinado lugar, quer dizer, quando é mais focal a minha pesquisa, o meu olhar, aí eu consigo dar uma relevância a ela, tá? Porque mesmo sendo focal, mesmo estudando a parte, essa parte me ajuda a refletir, inclusive dizer para essa teoria, grande teoria, essas metas narrativas que já foram produzidas, que olha, aqui acontece um pouco diferente. Aqui tem esse elemento a mais. Aí você é um pesquisador, porque você está descobrindo coisas novas. Na sua reflexão, no seu movimento, de olhar para o que está acontecendo, para a realidade, e dialogando com a teoria, você vai tecendo novo. Entende? Então, é preciso muito cuidado na elaboração das perguntas. Quais são as tuas questões? O que você realmente não sabe, que você realmente quer saber? Né? Não faça perguntas retóricas. Não façam perguntas que você já sabe que já tem a resposta. E muito menos já faça perguntas que você já sabe qual é a resposta e você quer fazer uma pesquisa só para justificar a resposta que você já tem. Isso não é pesquisa. Certo? Isso não é pesquisa. Isso é só vaidade. Isso não é pesquisa. Tá certo? Então você precisa partir de uma pergunta que você realmente desconheça. O pesquisador, ele tem que se colocar nesse lugar do aprendente, do aprendiz, de quem quer saber e não de quem já chega, né? Principalmente a gente que já está indo lá pro mestrado, pro doutorado, a gente comete muito esse erro, né? A gente já sabe, a gente já chega como quem sabe. A gente não se deixa surpreender pela pesquisa. A gente não se deixa surpreender pela investigação. Porque os nossos olhos, eles já estão tão focados nas respostas que nós já temos, que nós não nos deixamos tocar pelo diferente, pelo inusitado, pela pergunta que você nem fez, mas que ela aparece no decorrer da tua pesquisa. Então você tem que ser um pesquisador aberto, tá? Que parta para investigar mesmo, e não com as respostas já prontas e já dadas, e com a narrativa já concluída. Eu já li monografia que a pessoa conclui, né, já concluiu. No primeiro capítulo já tinha concluído, então não precisa fazer uma pesquisa, já está concluído, né? Bom,
Nesse capítulo introdutório, devem ficar claros os objetivos, a metodologia, os referenciais teóricos, tá certo? Então isso a gente também já falou, eu tô falando de novo, pelo amor de Deus, não vai fazer errado, né?